Paz do Senhor Jesus, toda a família Trinity House of Hope e todos aqueles que de alguma maneira vão nos assistir através dos nossos meios de comunicação. Que bom que nós estamos aqui um dia mais. É muito privilégio para mim, como servo do Senhor Jesus, ser permitido por Ele estar aqui com você, para entrar na sua casa e conversar com você nesta manhã. Um dia tão importante, como todos os domingos são importantes, mas hoje é um dia muito especial. Por que hoje é um dia tão especial? O que faz desse dia de hoje um dia muito especial? Na verdade, o que faz desse dia de hoje um dia muito especial é que hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia, e eu quero que você venha comigo, porque à luz da Bíblia, eu quero meditar com você na Santa Ceia. Eu quero que você venha comigo nesse dia tão especial, para que nós possamos juntos entender alguns preceitos e alguns princípios importantes registrados na Palavra de Deus, para toda a família cristã que participa deste momento tão singelo e tão bonito na vida cristã. Que bom que nós podemos estar juntos para celebrar este dia. Hoje é um dia aguardado. Muitas pessoas aguardam o dia da Santa Ceia para estar e celebrar juntos. Outros, nem tanto. Eu gostaria de meditar com você, porque a partir desta meditação de hoje, eu quero que você, que aguarda com expectativa o dia da Santa Ceia, que você continue fazendo isto. E você, que às vezes não tanta expectativa para o dia da Santa Ceia, você mude o seu conceito e passe a ver este dia como um dia tão importante que ele é. Para isso, eu quero que você venha comigo à palavra de Deus que está registrada pelo apóstolo Paulo na primeira carta de Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 11, versículos 23 até o versículo 31, e a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Até aí a palavra do Senhor. Feche os teus olhos e oremos. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, que é a verdade que nos importa nesta manhã. Por isso eu te peço que a Tua palavra por si só venha falar conosco. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar a Tua unção, a Tua graça e a Tua autoridade sobre nós, para que juntos possamos aprender e sermos, ó Deus, simples e puramente pessoas que estamos conectados contigo para sermos fazedores e cumpridores da Tua palavra e não somente ouvintes da mesma. Em nome do nosso Senhor nós oramos. Amém. Alguém disse que o maior erro da história é não aprender com os erros da história. Por isso, eu gostaria de antes falar um pouquinho para você sobre a igreja de Coríntios. Por que na igreja de Corinto, Paulo escreveu e foi tão incisivo, falou tão veementemente? Porque Paulo falou desta maneira com a igreja de Corinto para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que a igreja de Coríntios cometia.
A igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja muito carnal. A igreja de Corinto estava passando por um tempo de carnalidade completa. Na igreja de Corinto havia grupinhos. Na igreja de Corinto havia divisões. Na igreja de Corinto havia aqueles irmãos que, por ter um pouco mais de dons, eles se achavam melhores que outros. Aqueles irmãos que, por ter um pouco mais de dinheiro, eles se achavam melhor do que outros. E no momento da Santa Ceia, eles estavam fazendo tudo errado. Porque a Santa Ceia deles parecia mais um tempo de exibicionismo do que Santa Ceia. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:27, ele nos recomenda o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. O dia da Santa Ceia para a igreja de Corinto era um dia que não havia celebração. A Santa Ceia para a igreja de Corinto, que deveria ser um tempo de festa, eles estavam em festas, porém o coração daqueles irmãos não estava em festa. E é por isso então que Paulo escreve e dá tantas recomendações à igreja de Corinto. Você veja bem que no versículo 22 ele diz: não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. No versículo 23 adiante, então, o apóstolo Paulo começa a dar à igreja aquilo que ele chama algo que ele tinha recebido do Senhor Jesus. E ele passa então a dizer isto para a igreja. Paulo começa a declarar e a falar e a explicar os fundamentos da Santa Ceia, deste sacramento tão importante deixado para a igreja pelo Senhor Jesus. Paulo explica o valor de cada coisa. Paulo fala do valor do pão. Paulo explica o valor do vinho. Paulo dá todas essas coordenadas para a igreja. E eu quero que você venha comigo neste raciocínio. Por quê? Porque é bom que nós recordemos. Coisas boas precisam ser lembradas. Coisas boas precisam ser lembradas. E eu quero que você lembre, porque a Santa Ceia se trata disso, de lembrar de algo bom que aconteceu para nós. A Santa Ceia se trata de lembrar, mas é muito mais do que recordar a morte de Cristo, pois se trata de entender esta morte a ponto de saber que se não fosse por ela, não seríamos ninguém, que se não fosse por ela, não seríamos nada, que se não fosse por ela, não teríamos nada, que se não fosse por ela, nem sequer seríamos filhos de Deus, nem sequer seríamos igreja. Paulo fala sobre o cálice. E ele explica que o cálice é o novo pacto. O velho pacto foi quebrado. Por que o velho pacto foi quebrado? O velho pacto foi quebrado porque ele tinha sido assinado com sangue de bodes e de cordeiro. Ele não poderia ter validade eterna, jamais. Agora então, Paulo explica em Hebreus 9, versículo 22, ele diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E Paulo fala isso, então nós entendemos que este velho pacto tinha que ser quebrado, tinha que ser anulado, porque a assinatura do velho pacto era uma assinatura feita com sangue de bodes e de carneiro, com sangue de animais. Precisávamos de um novo pacto. E este novo pacto, então, é vigente até hoje. Por que o novo pacto é vigente? Porque foi assinado com o sangue do Cordeiro perfeito. E Paulo explica isso em Hebreus 9, 13 e 14, quando ele diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo.
A palavra de Deus deixa clara que o sofrimento do pecador está na sua consciência. O pecador, ele sofre na sua consciência e por isso ele busca a solução na religião. O pecador, ele busca a solução às vezes na medicina. E deixa eu te dizer que a solução para uma consciência atribulada, segundo a psicologia, é remédio. Segundo a psicologia, a solução é droga. E isto cria no pecador uma dependência em lugar de trazer para ele liberdade. Então, nós podemos ver, irmãos, dentro das nossas igrejas, e digo isto com muita tristeza no meu coração, porque vemos dentro das nossas igrejas, existem pessoas dentro das nossas igrejas sofrendo na sua consciência, por estarem colhendo frutos de seus pecados, sem entenderem que o pecado é um ato contra o nosso Deus. E eu gostaria que você então meditasse comigo. Veja bem, versículo 25 tem um termo-chave, e no versículo 26 temos outro termo-chave para a nossa meditação. A palavra de Deus diz no versículo 25 que semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu quero chamar a tua atenção este termo, em memória de mim. Veja bem comigo, a palavra original, em memória de mim, aqui a palavra original é a palavra anamnesis, que significa lembrar sempre. A palavra anamnesis no texto original tem uma ação de lembrar continuamente, de estar sempre lembrando, e isto então é o que significa em memória de mim. O que é que quer dizer isto, igreja? Quer dizer que a mente e o coração do crente, presta atenção nisto, a mente e o coração do crente, no momento da Santa Ceia, deve de estar na pessoa de Cristo. Quando o crente está na Santa Ceia, ele deve estar lembrando todo o tempo do que o Senhor fez por ele na cruz. E aqui eu chamo a sua atenção que não se trata de recordar a boa ação que você fez na semana passada. Não se trata de recordar a boa ação que você fez ontem. Não se trata de recordar algo seu próprio, mas se trata de recordar a ação que Jesus Cristo fez por mim e por você, quando Ele entregou a sua vida naquela cruz. Versículo 26, temos outra palavra muito importante para a nossa meditação nesta manhã. A palavra de Deus diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais, e esta é a palavra-chave que eu quero que você preste atenção nesta manhã, anunciais a morte do Senhor até que venha. A palavra anunciais. Qual é o significado desta palavra para nós? O texto original nos traz a palavra catagelo. A palavra catagelo significa proclamar o regresso de Jesus. Este é o significado da palavra catagelo do texto original. É a mesma palavra que Paulo usa para dizer: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo anunciado, quer por pretexto, quer por verdade, pois com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Em Filipenses 1 e o versículo 18. É isto que fazemos na Santa Ceia. Quando nós estamos na Santa Ceia, nós anunciamos a morte dele, para que o mundo entenda que temos vida na sua morte. Nós anunciamos a morte dele para levar esperança para o mundo. Nós anunciamos a morte dele. Agora, se anunciamos a morte de Cristo e se anunciamos também o regresso de Cristo, obviamente que anunciamos também a ressurreição do nosso Senhor. Este é o anúncio. O anúncio é que a morte não pode deter o nosso Senhor. Este é o anúncio, que a morte não
pode parar a obra salvífica do nosso Senhor. Este é o anúncio que o mundo precisa saber. Este é o anúncio que eu e você temos o compromisso de assim fazer, como o apóstolo Paulo tinha. Este é o anúncio que nós fazemos, é isto que nós fazemos quando nós participamos da Santa Ceia. O versículo 28. O versículo 28 também tem uma palavra que é muito importante para nós nesta manhã. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja comigo, igreja, essa palavra talvez seja de todas a que eu mais fui tocado pelo Espírito Santo quando estava estudando e preparando para vocês este tema. A palavra examine-se. Existe muita confusão dentro da igreja por esta palavra. E eu quero que você entenda nesta manhã qual é o significado disto, para que você jamais tenha dúvidas novamente. Examine-se. O termo original é a palavra dokimasso. O termo original é a palavra dokimasso, que significa teste de discernimento. Veja bem comigo. Esta palavra dokimasso, esta palavra ela vem de uma raiz, que é a raiz dokimo, que quer dizer autoaprovação. O que é que quer dizer tudo isto? Se trata de um teste. Ninguém vai fazer isto por você. Se trata de um teste, se trata de um exame que é entre você e você. Ninguém mais pode participar disto. Eu não posso ajudar você a examinar você mesmo. Eu não posso fazer isto. Eu não posso ajudar a você neste exame, porque ele é pessoal. Veja bem que tem o sentido do verbo dokimo de autoaprovação. É você se examinar para ver se você mesmo passa no seu teste. É entre você e você. É entre você e a sua alma. É entre você e o seu corpo. É com você e o seu espírito. Não podemos estar ninguém mais aí. É entre você e as suas atitudes. É entre você e aquilo que você pensa. É entre você e aquilo que você faz. Não é entre você e o seu irmão. Esqueça o seu irmão. É algo que você precisa analisar e fazer este autoexame. Aqui é um ponto super importante da nossa meditação. Porque examine-se. Como é este exame? Como fazemos este exame? Deixa eu te dizer uma coisa. Todo ser humano que recebeu a Cristo está apto para participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma festa. A Santa Ceia é um momento de celebração. E todo o corpo de Cristo está convidado para fazê-lo. A Santa Ceia não é um privilégio da igreja A, B, C ou D. Jamais. Jamais foi e jamais será. A Santa Ceia é um privilégio de todo aquele que tem a Cristo como Salvador da sua vida. Qual é, então, o objetivo deste exame? O objetivo deste exame é entender, veja bem, entender a responsabilidade do ato. Entender a responsabilidade do ato. Deixa eu te agregar algo aqui muito importante, que o doutor Charles Spurgeon, o considerado príncipe dos pregadores, ele agrega neste ponto o seguinte, diz Charles Spurgeon: o crente deve inquirir seu coração a ponto de saber se para ele o fato de tomar a Santa Ceia não é uma mera formalidade. Aqui, então, está a maneira com a qual você examina-se a você mesmo. Você deve vir à mesa com inteligência e saber o que você está fazendo. E isto é muito importante. Qual é, então, a matéria do nosso exame? Qual é a matéria deste exame? E neste ponto ainda o doutor Spurgeon, ele explica. É uma festa, diz ele. A Santa Ceia é uma festa.
Estamos de acordo com isso, é uma festa. Portanto, o crente deve enganar a si mesmo se ele está em festa. Estão entendendo? O crente deve, se eu vou participar de uma festa, eu preciso estar em festa. Por isso, então, você precisa de entender de uma festa espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã. Festa é para vivo. Porque morto não celebra nada. Morto não pode celebrar nada. Por isso você deve inquirir o seu coração. Eu estou vivo espiritualmente? Eu estou vivo espiritualmente? Outras perguntas que você deve fazer neste exame. Perguntas que você deve fazer neste exame. Tenho eu apetite espiritual para participar desta mesa? Como eu vou comer? Em que momento eu vou comer? Se trata da morte de Senhor Jesus Cristo, acredito eu na sua morte? Acredito eu que na sua morte eu tive vida? Acredito eu que na sua morte eu ainda tenho vida? Acredito eu que na sua morte eu terei vida eterna? São perguntas que eu recomendo que você deve fazer. E o outro ponto muito importante para a nossa meditação nesta manhã. A palavra de Deus no versículo 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quero chamar a sua atenção nesta manhã, aí no conforto da sua casa, juntamente com a sua família. Eu quero chamar a tua atenção para a palavra indignamente. O que é isso, igreja? O que é participar da Santa Ceia de maneira indigna? Eu quero que você entenda isso, para que você jamais volte, se você já fez algum dia, a participar da Santa Ceia indignamente. Aqui, a palavra indignamente, no original, é anaxios. A palavra anaxios, que significa anaxios? Significa sem respeito. A palavra anaxios significa sem reverência. A palavra anaxio, nós poderíamos ainda agregar aqui, sem distinguir, sem discernir. Veja bem a importância de você entender isto. Significa participar da Santa Ceia indignamente, participar da Santa Ceia superficialmente. Superficialmente. Este é o significado da palavra indignamente. Porque muitas pessoas, quando lê isso, associam este termo a questões de estar salvos ou de perca de salvação. Não tem nada disto aqui. A interpretação do texto não nos cabe estar com a nossa mente vaga, não se trata de salvação. Veja bem, igreja, que a Santa Ceia, ela não é para a salvação. A Santa Ceia, ela não é para a conversão, mas a Santa Ceia é para o salvo. A Santa Ceia é para o convertido. Por isso, então, que essa palavra indignamente, quando aparece, ela quer dizer simples e puramente isto. É o original anaxios, que quer dizer, então, sem respeito ou sem reverência. Jamais participe da Santa Ceia sem o respeito que ela merece. Jamais participe da Santa Ceia sem a reverência que ela merece. Jamais participe da Santa Ceia sem ou sem discernir o real significado da mesma. E para terminar o nosso raciocínio nesta manhã, a palavra de Deus fala ainda no versículo 30. Aqui no versículo 30 vai falar das consequências de participar da Santa Ceia indignamente. Diz a palavra de Deus: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitas pessoas estão doentes por tomar a Santa Ceia indignamente e não sabem
e está tratando de resolver o seu problema de enfermidade com remédios e tratamentos. Nós sabemos de caso de pessoas que estavam enfermas e, ao reconhecerem isso, pediram perdão a Deus e elas participaram dignamente da Santa Ceia e foram curadas no exato momento. É por isso que a palavra de Deus diz isto. Deve fazer a Santa Ceia, ela deve fazer-nos, veja bem isto, para nós terminarmos o nosso raciocínio nesta manhã. A Santa Ceia deve fazer com que nós nos sintamos tão pequenos diante de uma obra tão grande que foi feita por nós na cruz. Porque a cruz é enorme, meus irmãos. A cruz é grande demais. O sacrifício de Jesus e a obra da cruz é algo que eu e você não podemos entender e talvez nós jamais vamos entender exatamente a grandeza do ato do Senhor Jesus Cristo na cruz.